A paz do Senhor Jesus a todos essa tarde. Aqui no Brasil é tarde, né? Outros países podem ser de manhã e outros pode ser à noite, né? Venho aqui agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de ter me agraciado, né, com essa mensagem, com essa oportunidade de estar falando, né, sobre esse tema, que é um dos frutos, né, do Espírito Santo, que é a mansidão, né, o qual hoje em dia nós temos visto cada vez mais raro, né, na sociedade. Eu me chamo missionária Denise, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgate por Cristo, em Rio do Ouro, Rio de Janeiro, São Gonçalo. O nome do meu pastor é Pastor José Carlos, né? Sou casada, tenho duas filhas e uma neta, né? Sou muito abençoada por Deus por isso, né? E pelas outras benevolências do Senhor sobre as nossas vidas. Quero agradecer, né, a todas vocês, né, o qual me deram essa oportunidade, né? Mas agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né? De estar mais uma vez podendo ministrar a palavra dele, podendo passar para outras vidas aquilo que Deus tem nos dado todos os dias. Então, minhas irmãs, eu separei aqui alguns tópicos falando sobre mansidão, né? E eu queria começar falando sobre um versículo da Bíblia, né, que fica em Mateus 11, capítulo 11, versículo 29, onde a palavra do Senhor diz, né, o próprio Jesus fala, né, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu separei aqui o que é mansidão. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Uma atitude de quem podia reagir com dureza, mas escolhe responder com humildade e amor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os frutos do Espírito Santo são virtudes, atitudes que se manifestam na vida de alguém que vive quando pelo Espírito Santo, ou seja, são os efeitos visíveis de presença de Deus na vida de uma pessoa. É onde, né, quando o fruto do Espírito Santo ele sobrepõe sobre a nossa vida, é onde nós mostramos que em nós temos a presença do Senhor, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E eu separei aqui, irmãos, 3 exemplos de mansidão, né? O primeiro exemplo, né, o maior de todos, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo, que fica em Lucas, capítulo 23, versículo 34, que mostra, né, o maior exemplo de mansidão, que é mesmo na cruz, sendo pregado, sendo insultado, sendo xingado, né, preso ali como ovelha, né, muda, que foi o matadouro pelas nossas vidas, para que hoje nós estamos aqui fazendo essa live, passando para o mundo todo, né, a palavra do Senhor, ele foi ali apregoado, e mesmo assim, a palavra do Senhor a Deus foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Onde que na nossa vida a gente sendo machucado, hostilizado, xingado, humilhado, perseguido, né? A gente vai falar para o Senhor para perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos humilham, aquele que nos machuca, nos maltrata. Então, um dos maiores exemplos é o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo crucificado ali, ele rogou a Deus que perdoasse. O segundo que eu separei foi Moisés, né? Homem chamado de Deus,
né? Teve aquele chamado para libertar o povo do Egito, para tirarem ele do Egito, para levar eles para a terra prometida. E Moisés ali, né, no deserto, as pessoas falando, maldizendo, reclamando, né? Reclamava que não tinha água, o Senhor dava água, reclamava que não tinha comida, o Senhor mandava maná dos céus para a vida deles, né, para que eles viessem a ser alimentados, e mesmo assim eles reclamavam, né? E em Números 12:3 também vai dizer: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Que mesmo as pessoas falando com ele, né, reclamando: Moisés, você nos tirou do Egito, nos trouxe para o deserto para morrer no deserto. Mesmo Moisés podendo dar uma resposta agressiva, mesmo Moisés podendo largá-los, né, à mercê, ou então levar de volta para o Egito, mesmo assim Moisés rogava ao Pai em favor àquele povo, né? E o terceiro, né, que eu marquei aqui para as nossas vidas nessa tarde, foi o exemplo de Davi, o homem segundo o coração do Senhor, né? Davi, ele era um dos filhos de Jessé. Sabemos que não o mais agraciado, não que era mais visto, né? Sabemos que Davi muitas das vezes ficava de lado, né? Mas ali o Senhor decidiu mudar a história de Davi, né? Quando Davi deu de encontro com aquele, né, gigante, o Golias, o filisteu, que ali assombrava e falava e debochava daquele povo, daquele exército, né? Junto com Saul, e reclamava, falava que ali não tinha homem, né? Que o enfrentasse. Quem enfrentaria? E ali Davi, ele sentiu, né, dentro dele uma revolta por ele estar ali açoitando e falando e debochando do povo, e o povo não fazendo nada. E ali Deus agraciou a Davi, né, que viesse jogar por terra aquele gigante. E a partir dali, Davi foi um homem que o Senhor foi abençoando cada vez mais, né? Mas o que eu quero deixar essa tarde para as nossas vidas fica em 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi está fugindo de Saul, né? Onde Saul ele se revolta, ele fica invejado, né? Porque Davi ele começou a crescer no exército, né? O Senhor começou a ajudar a Davi, e ali Davi ele começou a ganhar batalhas, a ganhar guerras, né? Naquela época, naquela situação, né? Nessa passagem. E ali as mulheres, né, quando eles voltavam da guerra, começavam a contar que Saul matou milhares, mas que Davi matou dezenas de milhares. E ali entrou a soberba, ali entrou a inveja, ali entrou a raiva no coração de Saul, e Saul começou e decidiu a perseguir a Davi e a matar. A vontade de Saul era matar Davi, né? E aí, no capítulo 24 de 1 Samuel, vamos ver o relato, né, de Saul, quando ele volta da perseguição, né, de perseguir os filisteus. Ele anuncia, né, lhe anunciaram dizendo que eis que Davi está no deserto, né? E ali Saul decidiu pegar, escolher dentre todo Israel, né? Todos os homens ali, os mais fortes, para ir em busca, né? A caçada de Davi, porque ali Saul já estava decidido a matar Davi, né? A tirar a vida de Davi por ciúmes e invejas, né? E ali Davi, sabendo disso, ainda conseguiu falar com Jonathan, né, que era o filho de Saul, e perguntar a Jonathan o porquê Saul queria tanto, né, acabar com a vida dele, porque ele não tinha feito nada contra Saul,
né? E Jonathan ainda tentou dizer que não, que o pai não faria isso, não faria tal coisa, que tinha prometido para ele que não o mataria. E Davi assim propôs para ele uma aliança, que ele na noite, né, da festividade, que ele viesse a perguntar a Saul se ele estava mesmo disposto a matar Davi ou não, né? E ali na ocasião ele pergunta por Davi. Jonathan disse que para ele que tinha liberado Davi, né? Porque eles iam prestar sacrifício, a família dele, ele precisaria estar. E logo ali, Jonathan viu que a ira do pai dele veio se aflorar, veio vir para fora, né? E falar para ele que ele iria matar a Davi. E Jonathan, né, como um bom amigo, se encarregou de avisar a Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele fugiu, né? Ele se escondeu dentro de uma caverna junto com seus homens. E, irmãos, Deus é tremendo na nossa vida, né? Muitas das vezes nós nos escondemos, nós diante das adversidades nós nos prostramos, nós nos acovardamos, né, diante das adversidades. Ou não queremos perguntar a Deus o que fazer, como fazer, né? Queremos usar a força das nossas próprias mãos, nossos próprios braços e não perguntar a Deus, Senhor, e agora? Como eu faço? Né? Muitas das vezes nós agimos pelas nossas próprias decisões, as nossas próprias mente, e nem sempre vai sair conforme a vontade e o querer de Deus. Né? E aí Davi, a palavra de Deus vai dizer que Davi está ali escondidinho no fundo da caverna, quietinho ali, a palavra do Senhor vai dizer que Saul ele entra na caverna, né? Mas ele não vê. Ele não vê que Davi está no fundo da caverna, escondido com seus homens. E a palavra do Senhor vai dizer que os homens que estavam ali com Davi, né, os soldados, começaram a falar a Davi, a incitar que Davi vá até Saul e que Davi mate o Saul, né? E vai falar para Davi, olha aí, Davi, o Senhor disse que daria ele em suas mãos. Aí está ele, faça o que tenha que ser feito, né? Porque os homens queriam que Davi matasse Saul. Só que Davi, mesmo ali na caverna, escondido, creio eu, receoso, né? Quanto Saul vê ele ali, porque se Saul visse ele ali, Saul ia matar. Mesmo assim, Davi estava ouvindo a voz do Senhor. Davi sabia que o Senhor estava ali e que não era aquilo que o Senhor queria que Davi fizesse. Né? Então, Davi, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele vem, né, sorrateiramente, quietinho, sem fazer nenhum barulho, com a sua espada, e ele consegue arrancar um pedaço da orla da roupa de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5, vai dizer: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Amados, ali Davi sabia que não era o que o Senhor queria. Ali o coração de Davi entrou em contrito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que para sermos parecidos com eles, temos que ser manso de coração. Temos que ser manso, temos que ser humilde de coração. E disse aos homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aleluia! Davi sabia que Saul era ungido do Senhor. Davi sabia que ali o Senhor tinha escolhido a Saul, né? E Davi sabia que o Senhor não queria que Davi
sujasse as mãos dele, porque mais tarde sabemos pela palavra que Davi seria o próximo rei, que o Senhor daria o reino nas mãos de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou e disse a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, queremos tomar atitude pelas nossas próprias mãos. Quando o Senhor fala para mim, para você, que Ele tem o controle de tudo, não passa nada embaixo desse céu e em cima dessa terra, irmãos, que o Senhor não esteja vendo. Muitas das vezes, se eu ou você for falar, ou for tirar satisfação, ou for querer resolver, nós vamos nos irar, irmãos, porque somos homens e mulheres, somos carne. Mas o Senhor, essa tarde, quer falar para mim e para você que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Temos que ser manso como o Senhor foi manso. E ser manso, irmãos, não quer dizer que nós temos que ser medroso, não quer dizer que nós temos que ser covarde, não quer dizer que nós temos que abaixar a cabeça sobre a adversidade, não quer dizer que a gente tem que manter a paz a qualquer preço. Não quer dizer isso, não. Ser manso quer dizer confiar no Senhor. Ser manso quer dizer ser uma pessoa submissa à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus não seja a nossa vontade. Ser manso quer dizer não buscar vingança com as nossas próprias mãos. É responder com calma, mesmo quando nós somos ofendidos. É estar aberto ao ensino e à correção. É ser humilde. Usar palavras que edificam, não palavra que venha destruir o outro. E a palavra do Senhor ainda diz que Saul, ele olha para trás e ele vê Davi. E ele grita, com Davi e pergunta: Davi, é você, meu filho? E ele ali fala para Davi, que se Davi quisesse, Davi tinha o matado. E Davi não fez. Davi não quis o matar. Davi, mesmo podendo, ele não quis. Ele preferiu ouvir a voz do Senhor. Louvado seja louvado seja o nome do Senhor essa tarde. Glorificado seja Deus. E ali, Davi fala, para ele que se ele quisesse, ele teria o matado. Mas não foi o que ele quis. E ele fala: olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas a caçar a minha vida, para m'atirastes. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel,
A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali, Davi estava falando para Saul que não era com ele que ele ia acertar as contas, que não era com ele que ele ia brigar. Ali, Saul estava falando para ele: olha, eu podia fazer, mas eu não quero. Olha, eu podia falar, mas eu não quero, porque eu sou manso, como meu Senhor é manso, e sou humilde de coração, como meu Senhor é humilde. Mas a ele cabe, a ti, julgar, e a mim também julgar, porque Davi, quando fala com Saul, ele fala que o Senhor julgaria os dois, que o Senhor veria ali quem estava certo e quem estaria errado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ainda diz: e sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alcançou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há que encontrado o seu inimigo e deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desagarrarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. E é assim, Deus, na nossa vida. Quando a gente age com mansidão, quando a gente mostra que o Espírito Santo de Deus é na nossa vida, é esse testemunho que a gente tem que dar. Mesmo que a adversidade venha, mesmo que o inimigo venha para nos tirar do centro da vontade do Senhor, nós temos que manter a nossa mansidão. Nós temos que mantermos firme, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Não há, irmãos, nada que venha nos separar do amor do Senhor, né? O povo que ali estava que esperava por um Messias que trouxesse guerra, esperava por Messias milagroso, esperava um Messias que fosse militar, né, sobre Roma, mas todos se enganaram. Os fariseus se enganaram, os zelotes se enganaram, sabe? Os saduceus se enganaram, porque vem um Messias diferente. Vem um Messias manso. Vem um Messias com o coração cheio de amor, disposto a morrer naquela cruz para salvar as nossas vidas, disposto a ir como ovelha muda ao matadouro, para que nós possamos ter vida e vida com abundância, né? Esse é o Messias que nós temos hoje em nossas vidas. É o Messias que nos trouxe a vida, que o nome de cada um de nós está gravado nas mãos dele. Glorificado seja o nome do Senhor. E para usarmos, irmãos, com a nossa mansidão, na nossa família, escolher o diálogo em vez da gritaria. No nosso trabalho, agir com respeito, mesmo diante da injustiça. Na igreja,
lidar com os conflitos com humildade. E nas redes sociais, ser um agente de paz e não de guerra. Porque o que mais a gente tem visto nas redes sociais, irmãos, até mesmo nas lives, às vezes, né? Eu gosto de entrar para assistir a pregação, são discursos de ódio, são discursos de raiva, são discursos de que não vale a pena, de que eu não quero, de que Jesus não existe, ou que outras religiões. Irmãos, nós viemos para viemos para proclamar a paz. Nós viemos para abraçar e não lançar fora. Glorificado seja o nome do Senhor. E hoje eu trouxe nessa tarde para a gente como desenvolver o fruto do Espírito Santo. Primeiro, relacionamento com Deus, oração, leitura bíblica e louvor. Irmãos, se chegarmos ao Senhor, porque se nós não nos achegarmos ao Senhor, não tem como ter fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Segundo, obediência à palavra de Deus. Se nós não obedecermos a Deus, irmãos, de que vale fazermos tudo o que nós fazemos? Terceiro, permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Sabermos ouvir a voz do Espírito Santo, porque não há nada que nós venhamos fazer que o Espírito Santo não venha nos incomodar, irmãos. Se tiver certo, ele vai deixar que esteja certo, mas se tiver errado, você vai sentir o incômodo do Senhor dizendo não faz, não vai. Quarto, viver em comunidade cristã, vivermos em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, buscar uma vida de arrependimento e santidade. Louvado seja Deus. Temos que nos arrepender, irmãos, todos os dias da nossa vida. Temos que tentar viver em santidade todos os dias da nossa vida, irmãos. Porque os dias maus estão aí. Os finais do tempo estão chegando. Nós temos visto cada dia mais a palavra do Senhor se cumprir. Nós temos visto na televisão, nós temos visto ao rádio, nós temos visto os noticiários nas redes sociais, que coisas horríveis vêm acontecendo. Nós cristãos sabemos que é a palavra do Senhor se cumprindo. Nós sabemos que há anos atrás, vamos colocar há 10 anos atrás, nós ouvimos às vezes os nossos pais, avós, falando que Jesus estava voltando e a gente via isso como um futuro muito distante. Mas mediante os acontecimentos, irmãos, nós estamos vendo que a volta do Senhor está muito perto, muito próximo. E se não for a gente agir com mansidão para com nossos irmãos, para com aqueles que ainda não têm Jesus, irmão, não tem como ter mansidão se você não tem Jesus. Então, nós que proclamamos o evangelho, que dizemos ter Jesus na nossa vida, nós que temos que ter a mansidão, nós que temos que ter a paz de Cristo para passar para essas pessoas que não têm. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 5 vai dizer: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Se não for manso, não vai herdar a terra prometida. Não adianta pregar, não adianta falar do amor de Jesus, não adianta carregar uma placa dizendo que é cristão, não adianta botar a Bíblia embaixo do braço, não adianta frequentar a igreja como se você estivesse frequentando a sua casa. Se você não for manso de coração, se você não for humilde de coração e manso, não herdará o reino dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus essa noite, essa tarde. Glória a Deus e aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Glorificado seja Deus. E Ele escolheu essa tarde para que nós venhamos conscientizar que precisamos ser manso como Ele foi manso. Louvado seja Deus. Deus, o Senhor, Ele é tremendo, irmãos. Eu confesso que eu comecei
a estudar ontem e eu falei, meu Deus, e agora? E eu senti a presença do Senhor dentro do meu lar, inundando a minha casa, conforme eu ia estudando. E hoje o Senhor falou tremendamente ao meu coração. E esse estudo falou especialmente comigo, porque precisamos ser mansos, sabe? Precisamos estar em mansidão, precisamos estar em santidade com o Senhor, precisamos estar cada vez mais próximo do Senhor. Glorificado seja Deus, porque a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Mas em Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, amar ao seu próximo, é alegria, irmãos, se alegrar com aqueles que se alegram, é ter paz, levar a paz. Você é portador da paz, você tem Cristo, você é portador da paz. Ter paciência, amabilidade, irmãos, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, irmãos, não tem lei. Glorificado seja o nome do Senhor. Contra essas coisas não tem lei. Assim diz a palavra do Senhor Jesus nessa tarde. E é o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, para estar passando para todos nós essa tarde. E eu já quero, desde já, agradecer ao convite que foi estendido a mim pela diaconisa Cláudia, que ela congrega junto comigo, né, na mesma igreja que eu. Agradecer a todas vocês desse grupo, com esse trabalho maravilhoso que vocês têm. Que o Senhor venha crescer na vida de vocês com graça, com conhecimento, que vocês consigam alcançar vidas por todo o mundo, que o Espírito Santo venha estar cada dia mais na vida, na casa de cada uma de vocês, e o que o Senhor seja, né, presente, que Ele venha guardar o caminho, que Ele venha guardar os passos de cada uma de vocês, e que esse grupo venha crescer cada dia mais, e que vidas venham se render através de todas essas lives que vocês fazem, porque muitas coisas a gente vê, né? Mas poucas falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente venha ser manso como o nosso Senhor Jesus foi manso e é manso. Como os profetas foram mansos, aqueles que vieram antes de mim e de você. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.